pequena, eu ganhei uma boneca depois de muito tempo pedindo e desejando por ela. Meu pai na época não tinha muitas condições para comprar isso, por causa que ele estava no início da carreira, ele ainda estava ajudando meu avô a construir a casa dele. Então eu não tinha dinheiro para isso, mas mesmo assim eles me deram. Eu nunca passei fome, eu nunca passei necessidade, eu só passava vontade que qualquer criança que assistia Bom Dia Companhia e era exposta àqueles comerciais passava vontade, né? Mas aquela boneca foi a primeira boneca da moda que eu tive, sabe? Aquelas bonecas que praticamente parece que todo mundo tem, que todo mundo quer. Aquela foi a minha primeira boneca do tipo. E eu nunca esqueci dessa boneca, porque eu não consegui brincar com ela, eu não tive essa chance. Então, no dia seguinte, eu fui viajar e eu decidi levar a boneca comigo para mostrar para os meus parentes. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca esqueci, mesmo com a pouca idade que eu tinha na época, isso ficou na minha cabeça até hoje, às vezes eu sonho com isso. Eu fui assaltada e tipo, é uma das poucas coisas que eu lembro tão bem dessa época. Tão bem, assim, em detalhes. Eu lembro certinho desse dia, certinho. A gente tava viajando e de repente o ônibus parou. Aí ficou um tempo, um silêncio estranho, até que subiu uns 2 homens com uma máscara preta no rosto, segurando uma arma enorme. Eu nunca tinha visto uma arma daquele tipo, sabe? Eu fui ver mais tarde em videogame e eu nunca tinha visto aquilo de perto, porque ele passou pela gente com aquilo na mão e um cara enorme, com aquela arma, gritando com todo mundo dentro do ônibus. Naquela época, eu não entendia direito o perigo, né? Mas eu sabia que eu tava em perigo. Sabia que tinha alguma coisa de errado acontecendo ali. Os caras pegaram tudo de todo mundo. E antes deles irem embora, eu não sei por que eles fizeram isso. Eu nunca esqueci disso. Um dos caras, o primeiro que entrou com a arma maior, ele apontou a arma mais ou menos pra minha direção e atirou. Os caras entraram, tiraram tudo da gente e ainda fizeram aquilo. Na época, por eu ser pequena, eu não entendia direito o que era dinheiro, mas eu sabia o valor das coisas por causa que eu sabia que meus pais trabalhavam pra caramba por aquilo. Eu sabia que eles estavam tirando algo, porque eu ouvia eles conversando, meus pais conversando sobre isso. Eles tiraram algo que meus pais demoraram anos pra juntar, pra fazer uma viagem longa, uma viagem grande. Era um dinheiro assim que todo dia eu ouvia eles conversando sobre isso. Quando você é pobre, mesmo você sendo criança, você entende o que é economia. Você entende o valor das coisas, o valor do trabalho. Eu sabia que aquilo que eles tiraram da gente era valioso. E depois de tirar tudo da gente, eles fizeram isso. E quando o cara, ele atirou perto da minha direção, eu desmaiei. Eu lembro do disparo. Eu lembro que eu acordei no dia seguinte achando que tudo tinha sido um sonho. Mas aí, conforme eu fui conversando com as pessoas em volta, eu descobri que não era um sonho, tava todo mundo muito assustado. E aí me contaram o que aconteceu e eu vi o buraco do tiro perto de onde eu tava. Era quase que pegou assim, sabe? Se ele tivesse abaixado um pouquinho a arma, teria me pegado praticamente, sabe? Os caras pararam um ônibus no meio do nada, com um monte de família, e assim, por estar no meio do nada, as pessoas de lá não tinha como se defender, a gente estava totalmente desamparado, porque era uma viagem longa, era só estrada, era só mato. Eles entraram lá com arma no meio de um monte de criança, eu não era a única criança. Se não tivesse me acertado, teria acertado uma outra menina que estava na minha frente, no banco da frente. Teria ter machucado mais do que eu naquilo. Mesmo assim, eles tiraram tudo da gente, traumatizaram a gente e ainda tiraram na direção de onde tinha criança. E sabe, outra coisa assim, pobre que anda de ônibus para fazer viagem longa, rico tem dinheiro para pagar passagem de avião. Por que eles fizeram isso com a gente? Eles sabiam que a gente não tinha muita coisa. Todo mundo sabe, quem anda com esse tipo de ônibus não tem muita coisa. Eles não pensaram em nada, eles não se importaram em nada, eles só tiraram da gente. Eles não se importaram, eles não pensaram se poderia ter acontecido um acidente. Simplesmente fizeram. Que tipo de pessoa tem coragem de andar com uma arma daquele tamanho no meio de onde tem um monte de criança? Que tipo de pessoa tem esse tipo de coragem? Então, foi nesse dia que eu perdi a boneca mais cara que eu tive em toda a minha vida. Mesmo depois daquilo, eu não tive outra boneca.
do tipo, porque era cara. Foi muita economia na boneca, que poderia ser barata para algumas pessoas, mas pro meu tipo de estilo de vida na época, não era. Aí pararam o ônibus e todo mundo foi abrir as malas para ver o que levaram da gente. E quando abriu a minha mala, eu vi que tiraram tudo, a gente tiraram roupa, tiraram a minha boneca, levaram tudo. Ficar lá, um lugar onde que para ônibus, como é que é ponto de ônibus, eu não lembro o nome. Estava lá, parado com as malas vazias, sem nada, sem dinheiro, sem nada. Ok, essa foi a minha primeira experiência com assalto e eu nunca esqueci disso. E ok, né? Essa semana teve um caso que chamou bastante atenção e que provocou discussão. Não é a mesma coisa que eu passei, mas tem a ver com roubo, tem a ver com assalto. Um menino de 17 anos roubou uma bicicleta de um deficiente. E aí os caras pegaram esse moleque e tatuaram na testa dele. E aí o menino, ele passou de ladrão pra vítima de cárcere privado, de tortura e de constrangimento. Assim, ó. E ainda pode ganhar uma bolada e ajuda de um monte de gente virar um símbolo de vítima de agressão. A coisa de tatuar é errado. Não tem o que falar sobre isso, por causa que é um exagero. Estão pegando uma criança, né? 17 anos é praticamente 18. 17 anos não é idade pra você fazer esse tipo de besteira sem pensar. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas ainda é menor de idade. É protegido pela lei. O meu foco desse vídeo não é a questão disso ter acontecido, é a questão da tatuagem, porque isso é errado. Mas o meu foco é sobre o como as pessoas reagiram ao menino. É o que eu percebo ultimamente uma coisa. Tem uma galera muito numerosa que sente pena de delinquente, bandido e ladrão. Eles colocam essa galera criminosa como um estado de vítima total. Eles são vítima da sociedade e por isso que eles estão reagindo contra a gente. Isso não é algo totalmente ruim, é ruim pra quem sofreu, né? Isso é tipo uma resposta a toda a opressão que nós, a sociedade, tá fazendo contra eles. E assim, essa galera, eu não vi essa galera perguntando sobre o como o deficiente está. Eles só levaram o deficiente pra mídia grande, sabe? Só deram atenção pra ele quando o deficiente ele falou que tava se sentindo mal pelo menino ter sido tatuado, que não tava conseguindo nem dormir. Aí eles começaram a dar atenção pro deficiente. Só que eu não vi ninguém tentando dar apoio pro deficiente que perdeu a bicicleta. Eu não tô aqui pra querer apoiar a agressão que o menino sofreu, mas eu tô aqui pra falar sobre esse sentimento que as pessoas têm com quem faz coisa mal, entendeu? Por causa que, assim, a pessoa escolheu fazer isso. Não tem como negar isso. A pessoa escolheu ir lá tirar. Ela não parou pra se perguntar como é que a vítima, né, a vítima dele, vai se sentir em ter a coisa tirada ou em estar em perigo. Ele só tá se perguntando o ganho que ele vai ter ao tirar algo de alguém. Então eu me sinto meio estranho quando as pessoas apenas se perguntam como é que essas pessoas que tiram da gente estão se sentindo. Sabe, as pessoas elas se importam mais com essas vítimas da sociedade do que com os números que elas fazem. Ser pobre não justifica a agressão. Todo mundo sabe, todo mundo olha em volta. Tem muita gente passando até fome que nunca levantou a mão para fazer mal a ninguém. Isso é um fato, que a maioria das pessoas que roubam não estão passando fome, elas roubam por outros motivos. A pessoa, ela não precisa daquilo que ela tá tirando de você. Que nem no meu caso, por que os assaltantes precisariam dinheiro de todo mundo? Por que eles precisariam da minha boneca? Sabe? Por que alguém precisa disso? Por que alguém precisa da bicicleta de alguém? Aquele moleque, ele não passava fome, ele tinha a família dele pra cuidar dele. Por que fez isso então? Sabe o que parece? Parece que é pelo prazer de tirar mesmo, pelo prazer de tirar de alguém, deixar ela indefesa e sair por aí quase que debochando das coisas que tirou. Eles não estão roubando por necessidade, estão roubando praticamente por prazer. E é estranho que essas pessoas que estão achando que estão sendo heróis, estão defendendo quem justamente está fazendo mal para a sociedade. Você defender o mal, você não está combatendo o mal, você está dando apoio pro mal. E essa galera, ela defende a não punibilidade. Defende o governo dar para elas, de mão beijada, o que elas precisam.
Assim elas não precisariam roubar. Nossa, que legal! Agora o governo vai tirar da gente para dar para eles. Assalto indireto é super legal. Como é que uma pessoa vai dar valor ao que tem se ela nunca trabalhou ou batalhou pelo que está recebendo? Sabe, essas pessoas que roubam, a maioria delas querem luxo. Só que elas não têm condições para ter isso. E aí elas vão tirando das outras pessoas. Não é necessidade, é luxo. Ah, porque o rico, ele tem direito a ter um iPhone. Então, o pobre também tem direito a ter um iPhone. Então, ele vai tirar da pessoa que trabalhou. Por causa que a maioria deles tira de outros pobres. Porque rico tem segurança, né? Quem é que tá mais exposto a ter coisa roubada é quem? É o pobre que tá nas ruas. Então, vocês acham mesmo que apoiar o ladrão é vocês estão apoiando a luta contra o rico? Meu filho, o rico tá bem protegido na casa deles. Eu não vejo ninguém dessa galera apoiando dar trabalho para essas pessoas, porque sabem, acho que justamente sabem, que eles não querem trabalho, eles querem coisa de graça. E aí, gente? Aí depois que dá lá o dinheiro pro moleque e ele gastar tudo, como é que vai ser? Como é que ele vai continuar a viver a vida dele bem se ele não tem trabalho? Então é meio que contagem regressiva, até ele voltar na rua de novo e voltar a pegar as coisas que ele sente que precisa ter. Porque essas pessoas praticamente fazem isso. Elas sentem que precisa ter alguma coisa, em vez de trabalhar por causa disso, elas simplesmente tiram de outra pessoa. E eu não consigo apoiar essa ideia, eu não consigo apoiar esse tipo de coisa. Porque não só porque eu vou perder, a sociedade inteira perde quando você apoia esse tipo de coisa. Apoiar a agressão também, todo mundo perde quando a agressão vira algo normal. Mas roubo é também um tipo de agressão. Quando alguém tira algo de você à força, algo que você batalhou por isso, é um tipo de agressão. Eu tenho pena de quem não consegue trabalho, de quem passa vontade, mas eu não consigo ter pena de quem vai lá e tira.